Estamos de volta com o nosso programa Viva a Vida. Hoje estamos conversando com o Bispo Miguel a respeito de um assunto que faz parte da nossa estrutura de vida, dúvidas. Eu gostaria de perguntar ao Bispo ainda se as dúvidas não estão, na verdade, atreladas às circunstâncias. Quer dizer, a gente duvida dependendo das circunstâncias. Eu me lembro da passagem bíblica de Pedro, quando tirou os pés do barco e começou a caminhar, de repente afundou. E qual foi a censura que Jesus fez para ele? Homem, por que duvidaste? Né? Então, faz parte. E as circunstâncias ali mudaram, porque, como o irmão ministrou, né, andar por sobre as águas quando as águas estão calmas é uma coisa, mas de repente mudou a situação e Pedro acabou afundando. Eu quero fazer uma relação, Bispo Miguel, da dúvida com a tentação. Dizendo o seguinte: será que nós não somos tentados a duvidar? Será que a tentação não está também, não é um elemento propulsor da dúvida? Eu entendo que sim. Eu entendo que a tentação, se formos falar de uma maneira geral para as pessoas, a tentação sempre é a tentação de duvidar. A gente acha que a tentação é só de fazer uma coisa errada. Sim, mas essa tentação de fazer uma coisa errada, o que está em xeque ali é a tentação de duvidarmos que o caminho de Deus é melhor do que aquele, que o conselho de Deus é melhor que aquele. Então, para mim, a tentação é algo que sempre anda junto desta nossa bendita dúvida. Então, de alguma forma, há uma relação entre tentação e duvidar. Sim. Seria o caso, esse sentimento de dúvida é produzido por uma tentação. Diz, você não acredita muito nisso aí não, duvide disso aí. Foi o que o diabo fez com Jesus no monte da tentação. Né? O que fez com Adão e Eva também. Então, não é bem isso que Deus disse e tal. Não foi... O diabo não fez uma negação absoluta do que Deus disse. Ele colocou uma pequena dúvida, né? Ele fez uma pequena distorção que levou aí o... Nós todos estamos sujeitos a duvidar, como também estamos sujeitos a essas invasões de tentações que muitas vezes nos empurram para desistir da vida. Como é que uma pessoa pode... Porque Tiago fala muito sobre tentação, não é? Como é que uma pessoa pode resistir a uma tentação? Será que há condições de uma pessoa dizer, não, eu não vou aceitar esta invasão na minha vida? É possível isso? Sim, eu acredito que sim. Não só é possível, como é necessário, é importante, né? Recusar, enfrentar, afirmar uma confiança na palavra de Deus, ela é necessária para que a pessoa, enfim, seja vitoriosa. E é possível. Muitas das vezes as circunstâncias, que nem nós estávamos falando, os problemas, as tentações, elas querem criar aquela imagem que a pessoa não pode superar. Ela não tem um outro caminho, que aquela situação não tem saída. E aí a pessoa fica mais que refém. Mas se a pessoa afirmar, recusar-se àquilo, ela vai ver que ela vai conseguir vencer. O irmão sabe que nós estamos convivendo hoje com um evangelho um pouco facilitado. E eu pergunto, pregar na igreja sobre dúvida não é um atestado, um testemunho assim, um pouco negativo, até um pouco assim pessimista pelo fato do pastor estar ministrando dúvidas? Eu entendo, bispo, que a solução de certas questões não se dão, não acontecem apenas através da negação daquilo. Não adianta dizer que não, você não pode duvidar, porque a dúvida está no coração de todo mundo. Nós temos que aprender a lidar com a dúvida. Nós temos que aprender a nos relacionar com essa questão que está no coração de todos nós. Né? Eu me lembro do texto bíblico do pai que foi a Jesus pedindo ajuda, e ele disse, Jesus falou para ele assim, olha, se você acreditar, eu posso fazer. Ele falou assim, eu creio, mas ele também emendou, mas ajuda-me na minha falta de fé. Eu acredito que ele estava falando de uma certa dúvida. Apesar de crer, ele estava ali
tentando usar a sua fé e aplicando a sua fé, mas ele não negou. E Jesus disse, operou e disse que a fé é pequena, e ela podia fazer um milagre, o menino dele foi liberto, e Jesus não foi assim intolerante, né? Nem aquela expressão, eu acredito, mas ajuda-me. Então eu acho que é isso. A igreja que não trata, que não fala de Deus, não vamos riscar a dúvida do nosso discurso, porque a dúvida ela só vai atrapalhar, vai sempre impedir a pessoa de crer, vai sempre atrapalhar, mas na verdade a gente está negando uma coisa que está no coração das pessoas, e a dúvida não desaparece apenas negando, fazendo uma negação dela. Eu li um livro muito antigo já, de um pastor muito famoso, internacional, que ele disse: nós abolimos do nosso vocabulário na igreja a palavra impossível. Então, ninguém pode citar essa palavra impossível na igreja, porque não há impossíveis, diz a Bíblia. Mas isso é uma forma assim, um pouquinho radical de tratar de um assunto que faz parte do nosso cotidiano. Eu enfrento impossibilidades a cada momento, principalmente no contexto espiritual, no contexto da igreja. O irmão se lembra de algum momento em que o irmão deixou de fazer alguma coisa em razão de uma dúvida? Bispo, em termos desse contexto espiritual, eu vou dizer para o irmão assim que não. No contexto positivo, eu acredito que a dúvida me ajudou a tomar uma decisão certa. Entrou naquele contexto de segurança. Me ajudou a tomar uma decisão certa, né? Deixei de fazer e, na verdade, era para não fazer mesmo. Então, a dúvida nesse contexto me ajudou. No contexto outro, não, eu não me lembro. Eu tive a dúvida, eu passei por essa tentação de duvidar, será que é isso mesmo? Mas a palavra de Deus, a voz de Deus me deu condições, a fé que estava no meu coração, ela foi suficiente para me mover, não na direção da dúvida, mas para que eu me movesse na direção daquele propósito. E a dúvida desapareceu, e realmente aquilo que era dito talvez para mim mesmo como impossível, se tornou possível pela fé. Você está participando do programa Viva a Vida, e o assunto que está sendo comentado com o Bispo Miguel é sobre dúvida. Eu quero dizer para você que não tenha receio. Dúvidas, elas chegam e vão. Não é um testemunho negativo, não tem nada a ver com a sua qualidade de fé. Você pode exercer a sua fé. O importante é tirar os pés do barco. A dúvida não pode fazer com que você permaneça com seus pés no barco. Você tem que permanecer trabalhando, fazendo o que você precisa fazer e acreditando que há benefícios nesta chamada tão negativa. Não, Tomé, por que duvidaste? Não, há benefícios. Tomé com certeza não foi o mesmo homem a partir daquele momento. Ele creu e ele abriu para nós essa possibilidade. Eu também tenho condições, talvez o sentimento de arquivar no coração uma dúvida. Quero agradecer ao Bispo Miguel pela colaboração. Ele ministrou essa palavra para nós lá em São Paulo. Foi uma bênção muito grande. A igreja entendeu o recado, né? Que a gente passa por esses momentos, mas acima de tudo, nós temos uma fé que nos faz caminhar por sobre as águas. A gente volta daqui a pouco no nosso programa Viva a Vida, trazendo para você uma palavra que com certeza vai abençoar o seu coração. Fique conosco, a gente volta já já. O programa Viva a Vida abre um canal de comunicação com você. Ligue 0 operadora 21 2497 2602 e dê a sua sugestão. Se preferir, mande um e-mail vivavida@portalnovavida.org.br. E para você que quer ficar ligado nas programações das igrejas de Nova Vida, acesse nosso site www.portalnovavida.org.br.